Olá, amigos aqui do Portal ABC News, mais um podcast e hoje vamos falar novamente de esportes, futebol e gestão esportiva. E para falar desse assunto, nada mais nada menos que estamos aqui com o presidente do São Caetano, o Jorge Machado, e juntamente com ele, o Wellington Silva, da Bewell Hub. Obrigado, presidente, obrigado, Well, pela participação aqui, aceitando o nosso convite. Estamos juntos aí para comentar um pouquinho sobre gestão esportiva e falar um pouquinho do São Caetano. Obrigado, Wallace. É um prazer estar aqui com você e estamos à disposição aí. E se tem alguém que pode falar de gestão esportiva, é o homem, né? Sim, Aí está de brincadeira, né? A gente e tem aí Rivaldo, a gente tem o Sobes, a gente tem o Gaúcho, temos tem aí, muita gente boa. e né, Wellington, aproveitando, falando aí um pouquinho também né, o Mojimirim, ele que foi gestor lá no Mojimirim também. Sim, o Carrossel Caipira, né? O Exatamente, grande Carrossel né? Caipira, o Valber Leto. Rivaldo, o e- seu Wilson de Barros, o nosso querido, que não está conosco mais, mas foi praticamente um pai meu no futebol, me ensinou a negociar, foi onde eu comecei minha carreira aqui em São Paulo. Todo mundo pensa que eu estourei primeiro na minha carreira, que foi aí nesses 40 anos, que foi lá em Porto Alegre, mas não foi. Quando eu retornei para Porto Alegre, eu já estava consolidado no futebol, começando pelo interior, o Rio Branco da Americana também, com o nosso amigo Facina, enfim, Flávio Conceição, Marcos Assunção, Souza Pena, Marcelinho Paraíba, é muitos anos, né? Foi 7, 8 anos tocando esses dois clubes praticamente direto, contratando desde o massagista até o ponto esquerdo. Prefeito, prefeito não, presidente, né? Prefeito a gente vai falar daqui a Opa, pouco. Presidente, o senhor, acho que ontem fez 3 anos, né, que o senhor está à frente aí do São Caetano, dia 26 de agosto de 2003 foi quando iniciou a sua gestão lá, né? Se eu não a estiver gestão enganado. mas eu cheguei já vai para 4 anos quase. Primeiro a Tá. gente teve que ajeitar o clube, Uhum. aceitar esse desafio de encarar todo esse processo, toda essa dívida, porque eu tive que botar meu CPF para que a gente conseguisse hoje ter deferido a recuperação judicial, não homologada ainda, mas teve que ser no meu nome para trazer a credibilidade de novo, que foi perdida ao longo dos anos pelo São Sim. Caetano. A minha questão era mais assim, o que que o senhor já conseguiu implantar do que já foi colocado lá no Mojimirim, naquela época áurea, né, do clube, né? Que o São Caetano já está caminhando, né? Já tivemos aí o Campeonato Paulista, hoje temos uma Copa do Paulista. Foi bem na A4, né? Queria que o senhor comentasse um pouquinho. No futebol, digamos que pouco do que eu fazia, porque no Mojimirim eu era só a gestão do futebol mesmo. Uhum. Eu contratava, eu buscava, enfim, o que eu gosto de fazer que é campo. No São Caetano eu estou mais direcionado na questão administrativa, por isso dessa demora de não ter tido ainda sucesso desportivo, porque eu acho que 3 anos, se tivesse um clube totalmente tranquilo financeiramente, a gente já estaria já perto ou quase lá na Série A do Campeonato Paulista, pelo menos. Porque essas gestões eu fiz tanto no Mojimirim como no Rio Branco, lá no Sul, no Ipiranga de Erechim, no Caxias, pouca gente sabe, mas eu trabalhei muito tempo também em times, em Santa Catarina, no, no Lages, também eu fiz a gestão do Lages, enfim, vários clubes que eu consegui ascender rápido. No caso de São Caetano, como administrador, eu meio que enrosquei e estou tendo dificuldades aí no campo, mas estamos aprendendo muito, uma situação bem legal. Eu Minha vida toda eu convivi com futebol, respiro, como, durmo futebol. Então, entrei com 7 anos a primeira vez com meu pai dentro de um vestiário. Então, é uma coisa que eu faço com muito prazer, né, que é o futebol. Mas não consegui ainda mexer da forma que eu quero no futebol profissional. A base está indo bem, porque pouca gente sabe, mas as categorias de base de São Caetano a gente disputa Série A do Campeonato Paulista. Então, isso já temos jogadores vendidos para o Dallas, Legal. fizemos negócio com Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, Inter, enfim. Na questão de venda, eu continuo o mesmo. Só na administração é que a gente ainda não chegou lá. Ok. Mas o caminho
tá sendo bem trilhado, né, presidente? Está no caminho certo, né? Estamos dando a vida. Colocar o Wellington agora no assunto também. Vamos lá. Wellington Be-Well Hub, como é que é essa parceria junto com o São Caetano? Queria que você explicasse um pouquinho como é que ela foi construída, como é que se formou. Acho que o ponto de partida é o amor que a gente passou a ter pela cidade. A cidade me acolheu, né? Há 3 anos e meio, a cidade me acolheu, né? E, paralelamente, como a gente está bem pertinho aí do São Caetano, houve uma conexão, né, entre o que a gente faz, né, em termos operacional, com o presidente, né? E a Be-Well, ela conecta pessoas e negócios, entendeu? E produtos, tá? E eu entendo que foi a conexão perfeita, porque é justamente esse movimento que a gente enxerga que está faltando apimentar ali no São Caetano, entendeu? Então, por exemplo, a gente está aqui justamente para isso, para amplificar todas essas informações. Por exemplo, eu acho que poucas pessoas têm a informação do movimento de sucesso que tem as categorias de base São Caetano, entendeu? Então a gente tem batido muito nessa tecla de amplificar isso, de comunicar isso, de informar isso, entendeu? Então esse é um dos pilares da Be-Well, entendeu? E vocês chegaram junto com o presidente? Vocês vieram depois? Não, Como é que não, foi? não, não. A gente gostaria de ter chegado pelo menos 1 ano e meio, 2 anos antes, né? Teria me ajudado muito. Foi uma conexão bem legal através do vereador Cicinho, Hum, de São Caetano, que é um vizinho que bateu na minha porta para me ajudar e e somos amigos em apresentá-lo. comuns e hoje partilhamos de uma amizade muito grande, onde tudo se conectou junto com o Tite, atual prefeito de São Caetano, que antes mesmo dele ser vereador, ele era convidado sempre para participar de todas as situações que tinha no São Caetano. O próprio Filipão, eu trouxe 2 vezes no clube, uma no aniversário do antigo prefeito e hoje veio para fazer palestra. O próprio Branco, que é compadre, meu compadre, veio dar palestra para a garotada que Branco, você sabe muito bem, está no Pois, comando há 20 e poucos anos na CBF, né? Então, essa conexão, ela aconteceu, foi uma situação muito, muito boa que aconteceu comigo, porque eu tô tocando São Caetano da forma que eu via o futebol, mas não da forma empresarial, como é o caso do Wellington ter essa visão que está vindo numa potência muito forte para realmente botar o São Caetano no lugar que ele nunca deveria ter saído, né? e além das categorias de base, já teve alguns outros frutos que o clube já colheu nesse período que vocês estão trabalhando junto? Posso falar, presidente? Claro. Então, hoje a gente tem, inclusive, foi uma surpresa para o presidente. Deixei para fazer isso no decorrer de uma reunião que a gente teve na prefeitura, né? Mas, por exemplo, o presidente hoje está com um uniforme, entendeu? Da Vibrante, entendeu? Que é uma empresa que a gente conectou e virou sócio dessa operação e que vai cuidar de toda a parte de material esportivo de São Caetano. Oh, Então, quer legal. dizer, em primeiríssima mão, a gente trouxe essa notícia que, enfim, eu o presidente já está feliz, eu preciso deixar ele feliz, porque não é qualquer um que tem a disposição de fazer o que o presidente fez. Na boa, vocês vão entender isso. Eu acredito que daqui a um tempo, presidente, vai ter que ter um busto do senhor ali, entendeu? Porque é real. Você pode ver, vamos dar um exemplo aqui. Por trás da operação que houve no Cruzeiro, do Ronaldo, a gente sabe que não era só o Ronaldo. Sim. Tinha várias pessoas, o presidente vai falar muito mais, melhor do que eu ali, dando todo o suporte, etc. Tava ali a imagem dele. Agora, junto com o Roberto Carlos Na Inter de na Limeira. Inter de De Limeira. Limeira, Você vê ali, são 4 grandes, tem árabe, enfim, tem uma galera. Não, no São Caetano foi o presidente. Foi ele, foi o CPF dele. Então, é por isso que a gente deu a mão e a gente não vai largar a mão do homem, não. E vai vir coisas muito boas, podem aguardar. E eu espero, inclusive, que, divulga aí que sábado, 3 horas da tarde, tem que estar todo mundo ali apoiando o São Caetano. Então tá Aprove- aí, Vibrante vai estar vestindo aí desde o profissional até a categoria de base. Legal. Só pegando o gancho, então, Wellington, você já trouxe a novidade, já falou, né? Comentar aí o que vocês tiveram uma reunião hoje com o prefeito de São Caetano, né? O Tite Campanella. O que foi conversado nessa reunião, além, logicamente, desse patrocínio?
Basicamente, o que vem se batalhando logo é há tempo é a concessão do estádio, para Hum, que haja investimento do setor privado. Eh, Hoje é óbvio que o futebol é um negócio enorme, que tá aí o nome dos estádios sendo vendido por milhões. O ABC Paulista são 4,5 milhões de habitantes, onde que tem pouca exploração dentro do estádio. Eu cheguei aqui, o estádio praticamente era uma área morta. Eu dei vida, a gente pintou o estádio, deu uma pincelada nele, num sentido assim mais de visualização, mas há muita coisa para ser feita por dentro, nos alojamentos, na cozinha, apesar que onde está a categoria de base a gente reformou tudo, fez uma cozinha profissional, mas o estádio realmente para atender a demanda de um grande show, por exemplo, uhum. de grandes jogos, que é a nossa intenção, ele precisa ter um investimento da parte da situação privada, né, de pessoas, e é claro que eles só investiriam, está aqui o caso do empreendedor, que é o Abiwell, né, seria ter a garantia de concessão desse estádio por anos para que você invista. Ninguém vai doar nada Sim, para o sim. São Caetano nem para a prefeitura. É um investimento que tem que ser feito. Então foi tratado isso, já tinha sido tratado várias vezes com o prefeito, e agora chegou o momento exato, porque acho que está na hora. O Machadão está com a língua roxa, porque só do meu bolso que sai, então acho que está na hora de me ajudar e a gente voltar. Vim com consciência do tamanho de São Caetano, da localização que é São Paulo, onde eu dominei por anos as negociações de grandes clubes como São Paulo, Palmeiras. Minha história está aí. Uhum. Temos um amigo, grande amigo em Em comum comum. que nos deixou, que foi O o, Acas o Felliger. Acas Felliger, que Abraço pra Patrícia. a Patrícia também eu não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, mas Filipão fala muito, a gente se fala muito, a gente tem uma conexão aí. Por eu trabalhar tantos anos com o Felipe e ter ele como irmão, a gente ficou muito sentido e doeu mesmo o Acas ter nos deixado. Sim. O senhor citou o estádio, né, o Anacleto, presidente. Aquela situação que teve do campo, ela já foi sanada, até porque vocês têm um grande jogo aí sábado, né, pela Copa Paulista. Como é que Foi, tá a foi situação? totalmente. É claro que o próprio Muricy dizia, né, a dificuldade que tem em São Caetano de campo é enorme, porque é uma cidade que tem 15 quilômetros quadrados, 180 mil habitantes. Então, campo um campo de treinamento em São Caetano é suado para conseguir, é muito difícil. Então, o Anacleto, por situações de outros campos não estar disponível, eu tive que disputar a categoria de base também no estádio. Entendi. Então, s- judiamos bastante do nosso gramado, mas está sanado, tá liberado. Não está da forma que a gente pretendia, mas está praticável, digamos assim. Foi investido um dinheiro para deixar contente. Eh, Até por questão do tempo também, entrar no assunto do jogo de sábado, presidente, ou Wellington, vocês podem comentar. Como é que tá a preparação já para esse jogo, que é importantíssimo para você, até porque a competição pode levar, né, o São Caetano chegando pelo menos à final, a uma Copa do Brasil, até um brasileiro de Série D, que é o grande objetivo de vocês, né? Como é que já está essa preparação? A equipe não foi tão bem na fase classificatória, né? Mas tá aí. Houve um equívoco sobre a situação da montagem da equipe, porque eu praticamente disputo na A4 um campeonato sub-23, né? Porque ele é, Hum, ele é, é possível só 5 jogadores acima de 23 23 anos, anos. né? Então, eu montei sempre, estou batendo na trave há 3 anos, né? Com equipes jovens, mas enxergo isso já até pelo meu professor lá na montagem do Mojimirim, que foi o seu Wilson, a gente sempre fez a espinha dorsal com 2, 3 jogadores mais veteranos, ou de cascudo, como se fala, e as alas com a juventude. E eu foquei muito no sub-20 esse ano, porque eu deixei de conquistar um campeonato sub-20 no primeiro ano, porque eu foquei mais no profissional. E por ter
uma rede de olheiros espalhado por todo o Brasil, já desde da minha situação como empresário, eu continuo com esse pessoal que me manda. Pra ter uma ideia, o cara que descobriu o Rivaldo me manda jogador até hoje. Então a gente tem uma conexão nisso. Eu foquei e não dei muita atenção para a para a Copa Paulista e acabou caindo a classificação numa situação inesperada. Mas eh, graças a Deus eu tô com 70% do time titular jogando no sub-20. Então eu adequei os jogos da categoria sub-20 para quarta-feira, para dar 72 horas dos jogos que o profissional e que eu pretendo ir até o final. Eu acho que esse ano eu não acho não, pretendo não bater na trave. E eu tive a condição de trocar 4 jogadores, né, pela regra, e mais um por lesão. Então, praticamente eu pude contratar 12 jogadores, sendo que 5 já jogam a dupla de zaga, por exemplo, é 2 garotos de 19 anos que são titulares do profissional, já desde da A4. Um colombiano que estava dependendo da liberação de documento, que é um fenômeno de jogador chamado Nico, todo mundo vai poder observar isso. E mais 2 jogadores de meio campo, vindo com essas contratações que eu já estava focando para a A4. Eu acho que nós montamos um bom time com pouco tempo para treinar, mas o esqueleto está bem montado. Até porque ficou até estranho, assim, para quem tá de fora, presidente, porque no Campeonato Paulista A4, o São Caetano foi muito bem. Sim, E por detalhes, né? um Não, gol. não conseguiu subir para 3. E aí você vê o time na Copa Paulista falando, mano, é muita a distância é muito grande pro que tava jogando na 4 e tava jogando hoje na Copa Paulista. Por isso que aí a gente estranha, né? Falei, o que é que aconteceu? É que esse ano ah, eu disputei a Copa Paulista, porque o São Caetano tem que disputar todas as Hum, competições, mas é duro para mim sozinho hum, eu bancar um ano entendi. inteiro de calendário, Uhum. compreende? Então foi meio que deixado de lado, sendo bem honesto, eu não montei nada para que fosse um grande campeonato do São Caetano nessa Copa Paulista. Mas, como a gente fala, né? O Papai do Céu, quando mais quis, ele não me botou, e quando eu não quis, ele diz, agora tu vai por uma situação inusitada. Eu acho que aí eu me animei e com a vinda do Wellington, enfim, das pessoas que estão hoje cercando São Caetano, acho que o momento tá, Oportuno. tá tudo caminhando para É, nós, eu acho, pegar essa vaga e ter o calendário cheio é, com lucro. olha aí, seu presidente. Tem uma frase que eu carrego muito pra vida aqui: nada é por acaso, viu? É verdade. Não, eu tenho isso também. E Wellington, com essa parceria que vocês estão com o São Caetano, qual a projeção de elevar o São Caetano aos patamares maiores, né, nas competições? Você já tem um planejamento? Quanto em tempo vocês estão pensando? Tá. A gente tem um projeto todo desenhado para os próximos 2 anos. Tá? Um projeto bem desenhado, aprovado já pelo presidente, tá? Que a gente vamos estar marcando um novo bate-papo, a gente poder estar apresentando para vocês. Eu acho que é bem interessante, é bem legal. É um projeto bem envolve desde a várzea a os colégios, Legal, tá? legal. Do ABC, é bem interessante. A gente vai ter um evento também bacana comemorando os 25 anos do, do, do vice da Libertadores, né? Uhum. Contra o Olímpia. Tem coisas bem interessantes aí, pode ter certeza disso. A gente está com um projeto bem legal e, obviamente, a gente está sempre fazendo negócio, a gente sabe que quem quer tudo não tem nada, né? Então tem um projeto bem montado para os próximos 2 anos e a gente já tem dentro desse projeto para, eu diria, após esse lançamento, existe um outro projeto até 2030, Legal. bem azeitado. Então a gente está fazendo projetos de médio e longo prazo e vocês podem aguardar que vem coisas muito boas. E é como você falou, nada é por acaso. E a gente entende muito bem sobre isso. Até porque a questão é a gente pergunta, porque sempre quando vem projetos novos, a gente imagina aquele São Caetano da época do início dos anos 2000. Imagino que, lógico, vocês querem chegar próximo, no mínimo, disso daí, né?
Por isso que eu queria entender esse projeto, como é que está sendo caminhado, quando não só o torcedor, né, do ABC que gosta do São Caetano, mas também os moradores da cidade, ter novamente um clube, né, um time disputando, pelo menos o Campeonato Paulista da Série A1. E dentro desse projeto, a gente tem falado muito sobre amplificação de informações, entendeu? Então, por exemplo, por que a gente está aqui? A gente quer amplificar o jogo que vai acontecer no sábado, Uhum, porque a gente precisa da torcida, precisa desse movimento, entendeu? E a gente exato. sabe que o São Caetano tem torcida, Sim. né? Então, dentro desse projeto, a gente quer visitar vários podcasts, a gente quer fomentar isso daí, a gente quer amplificar essas informações. Por exemplo, hoje a gente na reunião com a turma do prefeito, eles não tinham informação desse trabalho incrível que está acontecendo nas categorias de base, entendeu? Então é importante a gente estar comunicando, informando, entendeu? Para a gente ter o apoio, não só de vocês, mas também de quem torce pelo Azulão. E eu acho que, para falar a verdade, ninguém sabia mesmo, porque a gente nunca teve informações assim do que está acontecendo, né? Nós classificamos agora para as fases finais, desde o sub-11 até o sub-19 tá, o sub-20 está para classificar, sub-17 é a única categoria, as outras 5 nós classificamos e nós somos campeões no sub-11 em cima do Palmeiras Olha, na Copa Ouro. Então, o trabalho é muito forte. Ontem teve olheiros do Botafogo, tá aí a informação de que você sabe que o Circo de Solé comprou o Botafogo. Ontem já veio essa nova equipe de olheiros, se interessaram por 3 jogadores, um já a caminho. Jogadores de 14 anos. O que começou a acontecer no São Caetano de bom com a minha vinda? É que ninguém mais rouba jogador de base do São Caetano. O hum, respeito que os clubes grandes têm pela minha figura, por serviços prestados a esses grandes clubes, você acompanhou bem a minha carreira. Eu tive reuniões com todos os presidentes, com o do Corinthians, com o do São Paulo, com todos os clubes, do próprio Santos. Então acabou o roubo. O roubo no bom sentido, né? O garoto de 14 anos no São Caetano hoje, ele tem já uma identidade. Ele só sai do São Caetano com um futuro negócio. Então, por respeito, isso deu uma visibilidade muito grande pelo meu nome, pela carreira que eu tenho, pela história dos pais hoje que tem um uhum. grande jogador, de levar no São Caetano. Hoje pode ser um pouquinho mais pelo meu nome, mas eu quero fazer a camisa do São Caetano ser mais forte que o meu nome. Legal. Presidente, o senhor falou que a gente tem como o senhor disse, temos um amigo em comum, o Wellington. É, e a minha questão assim, o Felipão um dia vem para São Caetano, vocês trabalham com essa possibilidade. O senhor disse que ele veio fazer palestra, né? Já teve 2 vezes aqui na cidade, lá no clube fazendo palestra. Existe alguma possibilidade de repente ele estar lá? Eu sempre falo que o Filipão vai morrer num gramado, né? Ele não tem como não ser. Ele tá lá hoje no Grêmio, Uhum. que é perto da casa dele e tudo. A ideia é o Filipão ser não é cônsul, me foge a palavra, ser um cara do São Caetano, é óbvio que ele vai ter que me ajudar nisso, porque ele tem muito nome e tá na hora dele me ajudar, entendeu? Mas ele é uma figura sensacional, ele é um cara, teve em Portugal agora, visitando vários clubes pelo projeto Grêmio, né? Que o Grêmio, Uhum. todo mundo sabe, também está numa situação muito difícil. Os times do Sul estão numa situação muito Acho que é no difícil. geral, né, presidente? Não é. É, Se a gente analisar mesmo, somente Flamengo e Palmeiras que estão mais tranquilos, a vida eu financeira. falei há muitos anos num programa até que o Acaso me levou na Bandeirantes, acho que foi com o Mauro Betting, eu não me lembro com quem, e eu falei naquela época, até me criticaram muito, que dirigente brasileiro não sabe trabalhar com dinheiro na mão. Porque o Brasil é um formador de jogadores e um vendedor de jogadores. O Brasil não tem condição, time nenhum, com todo respeito ao Flamengo, ao Palmeiras, que é os que tem hoje, não tem condição de pagar 2 milhões, 3 milhões de salário para um jogador de futebol. Não tem. Nós não estamos nesse pique ainda. A gente não Sim. está do tamanho da Europa. E a ousadia do jogador brasileiro acabou. Os treinadores de categorias de base estão. Eu vou lá, vejo os jogadores de 11 a 14 anos, os craques estão ali. Tu vai ver o 15, acabou os craques, já é um jogador medroso, com medo do gol, com a assistência hoje vale mais do que um gol.
o campeonato, eu quando era mais jovem, eu procurava saber o artilheiro do Campeonato Brasileiro, era divulgadíssimo isso, os caras faziam 28, Túlio, Christian, era 28, 29 gols. Hoje o artilheiro do Campeonato Brasileiro tem 7, 8 gols, acabaram com o futebol brasileiro. Uhum. Os olheiros vêm de fora e falam, Machado, cadê os baixinhos bons de bola? Esses grandão a gente tem lá. Então a gente quis se igualar ao futebol europeu, por isso que estamos acabando com o futebol brasileiro. Tá aí a Copa. Presidente Wellington, a gente está se caminhando para o final, mas assim, bem sucintamente, assim, quais são os próximos grandes passos que o São Caetano pretende dar já em imediato? Tem algum? No caso do clube, é homologar a recuperação judicial, para poder buscar recursos na situação privada de leis de incentivo por categorias de base, de projetos, de grandes projetos para as categorias de base, aonde vai ter o aporte financeiro público, no caso. E quanto à questão daí de marketing e qualquer outra situação, Wellington, Vou deixar, para mim, nesse momento é o lançamento das próximas camisas, os próximos uniformes do São Caetano. Então, para mim, o foco principal nesse momento é esse. Daqui 15 dias a gente gostaria de estar já fazendo esse lançamento. classificado e com um uniforme novo. Exata, boa, maravilhoso. É isso mesmo, classificado e com novo uniforme. E a gente conta aí para poder você estar amplificando todas essas informações aí, que você possa ser um grande parceiro do São Caetano nessa jornada. Pode deixar, Wellington, a gente vai estar lá com vocês, mandando convite, estaremos juntos, sim. E eu acho muito importante. Presidente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, Jorge, obrigado. Obrigado, Wellington. Esperamos, né, estar outras vezes para vocês estarem falando mais do São Caetano, porque é importante para não só para a região, mas para a cidade também. Quero deixar um convite, o convite para toda a galera estar no São Caetano, no Anacleto, sábado, 3 horas da tarde. Vocês são nossos convidados. Por favor, nosso camarote está lá à disposição de vocês, para que a gente possa estar torcendo pelo Azulão e fazendo bastante barulho. O nosso camarote é o camarote mais barulhento de todo o estádio. Pode ter certeza disso. Obrigado, gente. Obrigado, galera. Até a próxima. Valeu, Obrigado. pessoal. Um abraço. Abraço. Foi?